Senhor, a paz do Senhor Jesus, temos fala que é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, Peniel, glória a Deus. O livro de Gálatas, capítulo 5, glória a Deus, a partir do versículo 19. Gálatas 5, versículo 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Foi um dos temas que nós abordamos ontem no monte, lá no Estiep, que estávamos adorando ao Senhor. E antes de buscarmos e descermos para orarmos, foi necessário esvaziarmos de qualquer vestígio de orgulho que fosse prejudicial tanto a cada um individualmente como a cada pessoa ao lado, ao próximo, né? Porque andar no Espírito, não há condenação para quem anda no Espírito, se você for ver o contexto, né, dessa passagem. Mas para quem anda na carne, aí se pergunta, mas a pessoa vive no corpo humano, como não andar na carne? Eu não estou falando não viver na carne, não viver no corpo humano, é não praticar o que a carne pede. Vamos lá, eu não estou falando de coisas comuns, de alimentos comuns, de expressões que não prejudiquem nem a si e nem outras pessoas. Eu estou falando de atitudes, de obras da natureza humana, da natureza do fruto de Adão, e que destrói pessoas, destrói instituições. Nós vemos um exemplo de orgulho, o próprio Luz Bela, que se chama Lúcifer hoje, porque ele hoje é treva. Antes ele era Luz Bela, hoje ele é treva. Se você for meditar no livro de Ezequiel, você vai ver como era ele e depois o que ele é hoje. Muitos nem acreditam, mas muitos servem a ele e fingem não acreditar, entendeu? Muitos servem a ele, porque não só praticam as obras dele, como também buscam a ele e concordam com ele, muitos. E ontem, antes de se buscar, antes de pedir ao Senhor que manifestasse os dons, 1 Coríntios 12, nós buscamos a nos limpar pelo sangue de Jesus, que quem nos limpa é o sangue, mas aí a gente permitir isso, confessando, conversando, ministrando, mostrando os pontos que teriam que ser curados, como eu coloquei aqui, né? Algumas coisas. Então, inimizades, esse ponto aqui, orgulho e inimizade é que eu vou falar hoje. O orgulho impede a pessoa liberar perdão, faz com que a pessoa se sinta melhor do que outros. Muitas vezes a pessoa não tem nenhuma posição destacada no corpo, mas é orgulhoso por demais. Imagina se tivesse. E também aqueles que o Senhor separou como sacerdote e são orgulhosos ao ponto de querer governar, destruindo uns aos outros, desconstruindo pessoas. E não é dessa forma. Porque toda pessoa tem direito de se expressar, mesmo ela não sendo feliz na expressão. E nós temos que pedir a Deus o domínio próprio para nos ajudar a amarrar o orgulho, para que quando a pessoa que ainda está, digamos, em uma fase de transformação, de libertação, ela tem dificuldade de se expressar bem, no sentido que eu estou falando, não é um português bom, perfeito, não, mas o que eu falo o orgulho da fala, né? Porque a criatura, como ela foi contaminada,
glória a Deus, pelo fruto de Adão. Então ela tem a tendência a fluir a cólera, quer dizer, o aborrecimento, o ódio, a raiva. Esses sentimentos, eles oscilam muito nesse corpo, né? E muitas vezes, com auxílio de alguns, digamos, de algumas situações adversas que a pessoa passa, ou através até de perseguição e julgamento de alguém. Mas o Senhor busca isso, extrair o melhor, ou tirar o que está ruim, o que está enfraquecendo e fortalecer. Mas só tem uma forma de a gente combater o orgulho e a altivez. Aleluia. É o que? Sujeitando a Deus e permitindo que o Espírito Santo revele as áreas que precisam ser renunciadas. Glória a Deus, porque na minha escolha contra Deus vai fazer com que espíritos contrários venham sobre a minha vida e fazendo o que? Me sufocando espiritualmente para que a minha vontade carnal flua. Essa é a vontade do mal. Que o homem haja sempre em si mesmo, na carne, com orgulho, com raiva, com sentimento de vingança e não sujeita à divindade ou à divindade de Deus. E quando a gente não sujeita a divindade de Deus, a gente não sujeita aos ministros que Deus separou ou levantou, aleluia, para que ministrasse o corpo. Então esse foi um dos temas que nós trabalhamos, para não haver unidade, haver o perdão sempre, e a pessoa precisa sujeitar. Porque quando uma autoridade constituída por Deus toma uma atitude, ele é humano, ele não pode, é impossível ele não errar, né? Mas ele se esforça para não estar dando brecha, como se chama, né? Numa linguagem cristã. Não dá oportunidade à carne nem ao diabo. Então cabe àquele que está sendo doutrinado, ou seja, ensinado, fortalecido, sujeitar para que seja curado. Glória a Deus, para que seja fortalecido e coloque essas coisas de inimizade, as coisas da carne fora, aleluia, da sua vida diária, porque o cristão, ele ganha mais as almas para Jesus, não só por ele dizer Jesus te ama e Jesus quer te salvar, é seguido principalmente de Jesus te ama, ele tem um plano na sua vida de salvação, revelar a palavra, mas também viver a palavra, para que quando ministrar, a pessoa seja receptível. Glória a Deus. Muitas vezes o inimigo está ali por trás, por causa de alguma atitude errada, por causa de uma confusão mental, de a pessoa, uma confusão na área do orgulho, né? A pessoa não sabe ainda o que é ser um cristão, então ele não sabe, aleluia, lidar com isso. Relacionamentos frustrados, né? Pessoas que vivem relacionamentos, digamos assim, que o homem ele é muito carnal, ele não é um homem que não ora bastante, e quando ora não sujeita ao Espírito Santo, não anda muito no Espírito, ou vice-versa, ou até a mulher que não sujeita, e isso tem que ser buscado de Deus a cura. Então quando eu ministro, eu falo muito sobre isso. Também é uma coisa que eu coloquei, e eu costumo colocar em nós, né? Costumamos colocar sempre isso, a unidade do corpo, e não fazer separação com os irmãos. Nós quando chegamos no local de oração, nós vimos muitos irmãos buscando no monte, muitas pessoas. Eu sei que o Senhor diz que a gente adorar em casa, em qualquer lugar a gente pode adorar a Deus, né? Na congregação, em casa, no quarto, o Senhor orienta até fechar a porta do quarto e orar, glória a Deus. Mas quando a gente também vai para um monte, é um sacrifício maior, a gente sai da zona de conforto, glória a Deus, que muitos pastores não concordam, mas não há nada impuro em ir para o monte, gente, não há nada impuro. Muitos ensinam, o monte é o joelho, mas vamos deixar de ser incoerentes e ignorantes. Entendeu? Orar no joelho é bom, mas muitas vezes a pessoa saindo em grupo para orar fica mais fortalecida, mais nesses tempos. Então a gente foi ao monte e lá a gente falou sobre isso. Voltando ao assunto, aqueles irmãos estavam ali reunidos e muitos não saúdam uns aos outros.
chega outros irmãos para orar em grupo, aí eles não divergem, parece, porque estão ali orando, parece que é um Deus para cada um. E não existe isso, irmãos. Não existe um Deus para cada um. Deus é para todo mundo, glória a Deus. Fora disso, é o espírito do anticristo que age, são os demônios que agem. A igreja tem que ser unida. Qual foi a atitude que nós tivemos? Quando chegamos no local de oração, nós saudamos. Quem tiver paz recebe, quem não, fica para a gente. A paz do Senhor, boa tarde ou boa noite na hora que chega para os irmãos que estão ali. Paz do Senhor, boa noite. Amém? E continua ali orando com os irmãos do propósito. Glória a Deus. Então, isso foi colocado em prática. Isso foi feito. Isso tem que ser feito constantemente. Existem pessoas que pertencem a uma determinada congregação. O que acontece? Não saúda os outros irmãos, fica com raiva de outros irmãos, deseja a queda e a destruição dos irmãos, porque são de outro ministério. E isso tem que ser curado. E isso tem que partir dos líderes ensinar os seus membros que eles não podem ser orgulhosos e dividirem, porque isso é do diabo. A divisão vem do diabo. Então os pastores precisam ministrar muita unidade no corpo, porque eles pregam, mas não pegam na raiz a situação de perto, como ver o que a carne gosta de fazer. E quando ela está fazendo isso no reino, ela está tendo liberdade para agir no reino, ela destrói, ela divide, ela deixa os irmãos com os outros, ao ponto que as pessoas se afastam e vão até para o mundo. Então, vamos, aleluia, deixar essas coisas, essas práticas da carne fora. Vamos pedir a Deus sabedoria, domínio próprio, tem que ser menos orgulhoso, entendeu? Lidar um com o outro. Mas a ovelha precisa sujeitar o pastor, o apóstolo da igreja, apóstola, e sujeitar a palavra de Deus e parar de falar soberbamente. Ninguém é dono da razão, o único dono da verdade é Deus. Então alguém vai querer sempre lhe contestar. E nós temos que estar preparado para, quando ser contestado, não agir com soberba, como que eu não posso ser contestado. Jesus foi. Jesus, sendo Deus, dono de todo poder e verdade, foi contestado. E a gente pode ser contestado. Então a gente tem que orar muito a Deus sobre isso. Porque nós temos uma natureza que não é perfeita, essa natureza adâmica. Por quê? Adão tinha uma natureza ruim? Não. Eva tinha uma natureza ruim? Não. A gente não vê falando muito profundamente sobre a natureza de Adão e Eva, mas vimos que eles eram puros, inocentes, até provar do fruto que deram conhecimento a eles do pecado. E isso entrou tudo que está aqui escrito, né? Que o apóstolo ele identifica que a carne pratica, e quem anda na carne não pode agradar a Deus. Então, viva em unidade. Nós lemos no monte, foi a passagem de Efésios 4, a partir do versículo 1 ao versículo 7, que fala dessa unidade do corpo. Não é estar só reunido, porque é uma diferença de estar reunido em uma congregação e estar em unidade uns com os outros, entendeu? Sem soberba por causa de cargo, porque eu sou melhor, querer ser outro melhor, porque fulano está dirigindo, eu não vou, porque é ele que está dirigindo, dividindo, orando sempre para que o Senhor venha trazer a unidade, aleluia, a unidade, a união, aleluia, em unidade. Quer dizer, estar no mesmo pensamento em Cristo, para que a igreja seja fortalecida e o diabo não ache lugar para agir, além do que ele já tenta agir através das circunstâncias. Amém? Eu espero que essa pequena parte que eu falei aqui, essa pinceladazinha que eu chamo, aleluia, porque a palavra de Deus é muito mais além, esse assunto é muito mais extenso, que cada um aplique no seu coração, né? Sobre, glória a Deus, as obras da carne e os frutos do Espírito. Você pode ver isso na íntegra em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.